Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos direto ao assunto e fazer uma daquelas revisões super focadas nos eixos centrais do heroísmo literário português. No fundo, vamos mapear a jornada fascinante e contínua da nossa alma literária. O que temos aqui hoje não é só uma revisão teórica amassadora, é mesmo uma exploração de como um povo conseguiu construir o seu próprio legado e a sua identidade através das palavras ao longo de vários séculos. Então, pensem lá comigo. Como é que um humano se torna um mito? É uma daquelas perguntas profundamente filosóficas, não é? A verdade é que a resposta a isto reflete um desejo humano que é universal. A necessidade de transcendência, de preservar a nossa memória coletiva e de erguer uma identidade nacional que seja inabalável. E ao longo desta nossa exploração, vamos ver exatamente como é que a literatura portuguesa respondeu a esta necessidade de formas completamente diferentes, dependendo, claro, da época. Ok, vamos lá organizar as ideias. O nosso percurso divide-se assim. Ponto 1. O herói e o mito. 2. A recompensa divina em Os Lusíadas. 3. O mito espiritual na mensagem. 4. O herói popular no Memorial do Convento. E 5. A evolução do mito. Ponto número 1. O herói e o mito. A busca da imortalidade. Atenção a isto, porque a transição de um homem mortal para um mito não acontece por acaso. É um processo literário super intencional, a que chamamos de mitificação. E serve exatamente para quê? Bom, para três coisas absolutamente cruciais. Alcançar a transcendência, preservar a memória de um povo e construir a identidade da nação. Esta é, basicamente, a regra de ouro que nos vai guiar ao longo das três grandes eras literárias que vamos analisar a seguir. Avançando para o ponto 2, Lusíadas, a recompensa divina. Uma viagem para cima. Recuando até ao século XVI, com o nosso Luís de Camões, o percurso ascendente é sempre a subir. Reparem, no estado mortal, o foco está nos lusitanos, com o Vasco da Gama a esbravar mares físicos super perigosos, com o esforço humano brutal. Mas depois, em total contraste, o estado mítico surge através de uma recompensa divina e de uma autêntica divinização lá em cima, na Ilha dos Amores. Ou seja, Camões junta a história real com a mitologia clássica para nos provar que o povo português elevou o seu próprio estatuto. E para ilustrar isto, nada como ler as próprias palavras de Camões, que o confirmou maravilhosamente. Ouçam bem. Que as ninfas do oceano tão formosas, Tétis e a ilha angélica pintada, outra coisa não é que as deleitosas honras que a vida fazem sublimada. Aquelas proeminências gloriosas, os triunfos, estes são os deleites desta ilha. O que é que isto significa? Que os deuses recompensam os navegadores com prazeres que, na verdade, são metáforas lindíssimas para a fama eterna. O que é realmente fascinante nesta intenção épica é ver como simples humanos são elevados a deuses puramente à conta dos seus feitos extraordinários. A mitologia clássica não é para ser levada à letra. Funciona, sim, como uma alegoria perfeita para a glória. E, acima de tudo, percebemos que a própria escrita do Camões é o veículo de mitificação. Sem o texto dele, a memória do Império acabaria por desaparecer. E chegamos ao ponto 3. Mensagem, o mito espiritual. Uma viagem agora interior. Damos agora um salto gigante para o século XX e entramos no universo do Fernando Pessoa. A nossa viagem muda logo de rumo. Deixamos de olhar para o céu e passamos a fazer uma viagem interior. Enquanto Camões via o sucesso heroico, o Pessoa foca-se na falha física. A realidade mortal de figuras como o Dom Sebastião é aquela trágica queda militar em Alcácer Quibir. Contudo, e aqui é que a coisa fica interessante, no estado mítico percebemos algo surpreendente. A morte do corpo físico é absolutamente necessária. O herói tem de falhar no mundo material para poder nascer como um ideal eterno, puramente espiritual. A profundidade desta ideia bate de forma incrível neste poema dedicado a Dom Sebastião. Reparem neste excerto. Louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Ficou o meu ser que houve, não o que há. Existe aqui uma separação total, dramática. O corpo físico, inerte, esse ficou lá na areia do Marrocos, mas a essência, pura, a alma, imortaliza-se e transforma-se num guia. Portanto, a grande lição do Pessoa é que o fracasso físico é mesmo o requisito obrigatório para alcançar o verdadeiro estatuto de mito. O herói liberta-se da matéria para poder guiar o futuro da nação. Prepara-se assim um caminho, não para mais um império de territórios, mas para um quinto império, que é essencialmente cultural e espiritual. Basicamente, o mito vem substituir a realidade decadente por uma verdade superior, invisível. Ponto 4. Memorial do Convento, o herói popular, a viagem mais terra a terra. Nesta nossa terceira grande paragem, agora com José Saramago, o conceito do herói clássico vira completamente do avesso. Se o Camões olhava para o Olimpo e o Pessoa para a alma, aqui a jornada volta, com os dois pés, à terra firme. A opressão terrena está ali,
representada pelos milhares de operários anónimos e, claro, pelo Baltazar e pela Blimunda, que andam a construir o monumental convento de Mafra com um sacrifício imenso. Mas depois, a transcendência, o verdadeiro estado mítico, ganha vida na passarola. Aquela máquina voadora simboliza a nossa capacidade de superar os limites terrenos, sustentada puramente pela vontade humana coletiva. O momento final da obra captura de forma sublime esta essência terrena, quando o Baltazar morre na fogueira. O excerto diz assim: "E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse: Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar sete sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e à Blimunda." Percebem a diferença? A energia vital do Baltazar é recolhida de forma super intimista e não ascende ao céu dos deuses, nada disso. A vontade dele pertence inegavelmente à terra e à mulher que ele ama. E este ilustra de forma brilhante como esta visão saramaguiana rejeita por completo aqueles mitos religiosos ou centrados em figuras de poder absoluto como Dom João V. Aqui, a imortalidade está na pura energia vital, na imensa vontade das pessoas simples e comuns. O mito mora com orgulho no solo, na resistência coletiva. É um autêntico desafio àquele esquecimento histórico que nos tentam impor, provando de uma vez por todas que o povo anónimo também é, sem dúvida, portador da eternidade. O que nos leva ao ponto 5, a evolução do mito, a síntese final. Então, como é que todas estas ideias encaixam num grande arco evolutivo da nossa herança cultural? Vamos lá ver. No século XVI, com Camões, o herói procurava a divinização e a glória eterna, portanto, olhávamos para cima, para o Olimpo clássico. Já no início do século XX, com Pessoa, o foco passou para o espírito esotérico e para a salvação pela queda. Passamos a olhar para dentro. Finalmente, no final do século XX, com Saramago, a imortalidade funde-se na vontade inabalável do povo. E aí, olhamos diretamente para a terra que pisamos. Para assimilarem e fixarem isto bem para os vossos estudos, o melhor é cruzarmos estas informações todas. E esta tabela comparativa é espetacular para isso, porque o padrão salta logo à vista. Reparem na natureza do herói. Transita de um coletivo épico nos Lusíadas, passa para a vertente individual e espiritual na mensagem e deságua no povo trabalhador e anónimo no memorial. Quanto ao processo de imortalização, passamos de uma recompensa divina no Olimpo para a libertação da alma através da morte física, até culminarmos na poderosa fusão das vontades. Consequentemente, o próprio local onde o mito habita desce da glória inalcançável, percorre os ideais de futuro até se enraizar profundamente na pura resistência terrena. E para terminar, já que a literatura reflete inevitavelmente a sua época e sabendo nós que o mito nasce sempre deste nosso desejo profundo de preservar a memória coletiva, seja através das descobertas, da espiritualidade ou do puro suor do povo, eu deixo-vos com uma provocação. Se o mito nasce da memória coletiva, que vontades, que ações e que heróis é que estamos nós a construir e a imortalizar hoje em dia? Pensem bem no legado que andamos a deixar. É com esta reflexão que fechamos a nossa análise de hoje. Continuem a questionar tudo, boas leituras e vemos na próxima exploração.